Tá querendo aprender a programar e ainda não sabe qual linguagem escolher? Neste vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa para fazer a melhor escolha. Talvez o conjunto de perguntas mais feito em fóruns de programação seja: qual é a melhor linguagem de programação? Python é melhor que Java? Java é melhor que Python? JavaScript permite fazer tudo? Todas essas perguntas preservam uma preocupação em comum. Alguém não está querendo empreender um esforço enorme em aprender uma tecnologia nova e, no meio do processo, perceber que fez a escolha inadequada. Justamente por isso, eu estou gravando esse vídeo para facilitar a sua escolha, te subsidiando de informações que irão facilitar a sua decisão. A proposta é justamente dividir a escolha baseada em 5 perfis. Provavelmente você vai se identificar com algum deles e, a partir dessa identificação, você vai ter as informações necessárias para realmente escolher, começar a aprender e já começar a seguir esse caminho fantástico na sua vida. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa compreender é que a linguagem ela é simplesmente um meio para um fim. Se você fala em língua portuguesa ou um norte-americano fala em língua inglesa, na verdade, o simples uso de uma linguagem ela provê um meio para um fim, que é a comunicação. Se você pretende se comunicar com um brasileiro, provavelmente a melhor escolha seja falar em língua portuguesa. Ou se você pretende se comunicar com um norte-americano, provavelmente você vai utilizar a língua inglesa, porque ela é mais adequada para garantir a comunicação entre você e o seu público-alvo. Neste caso, a linguagem de programação não é diferente. Dependendo do tipo de uso que você quer fazer da programação, algumas linguagens são mais adequadas. Se você quer fazer um uso mais geral, existem algumas linguagens de propósito geral, como Java, Python, JavaScript e muitas outras linguagens. Eu cito normalmente Python, Java e JavaScript para uso geral, porque estão entre as linguagens mais utilizadas no planeta. Mas existem sim outras opções. Agora, se você quer empreender em um mercado de nicho, por exemplo, desenvolver aplicativos para smartphones Android, então você vai, via de regra, utilizar uma linguagem de nicho. Ou você vai utilizar Java ou Kotlin para fazer desenvolvimento nativo, ou existe também a opção de você fazer o desenvolvimento não nativo, onde você utiliza uma linguagem como JavaScript ou React Native, e a partir daí eles geram 2 aplicativos, um para rodar no iPhone e outro para rodar no iOS, que é o sistema operacional da Apple. Uma vez entendido isso, vamos para os 5 perfis. O primeiro perfil é uma pessoa que quer criar uma solução do zero para explorar uma atividade econômica. O que seria isso? Ele quer montar uma empresa, uma startup e quer ser o iniciador de todo o processo. Ele quer desenvolver o sistema sozinho. E, a partir desse momento, continuar e conduzir o próprio negócio. Aí, considerando que a gente está tratando não só do futuro da pessoa que está tentando aprender a linguagem de programação, mas o futuro de uma eventual empresa, eu vou detalhar esse perfil muito mais do que os demais. E vai ser extremamente útil também para apresentar as necessidades de outros perfis. Se você quer montar um próprio negócio e desenvolver o seu sistema, pode pensar: qualquer linguagem de programação que eu escolher que realmente seja capaz de me entregar o produto final é uma escolha adequada. Mas eu vou te alertar que não é bem assim. Via de regra, qualquer linguagem de programação de uso geral, ela vai te permitir entregar uma solução, seja ela qual for, tirando casos muito específicos que exigem realmente uma linguagem de nicho. Mesmo assim, as pessoas pensam: não, como é eu que vou desenvolver, eu que vou dar manutenção no sistema, então qualquer linguagem é válida. Eu vou para a linguagem mais fácil, a que gasta menos tempo para desenvolver a solução. Aí eu te pergunto: se você realmente desenvolver essa aplicação e sua empresa tiver sucesso, em algum momento você vai ter que se afastar da área técnica,
e focar na gestão do seu próprio negócio e contratar pessoas para dar continuidade ao seu desenvolvimento. E aí que eu te pergunto, na sua cidade, como é que está a mão de obra dessa linguagem que você escolheu? Tem gente realmente para contratar? Se você escolher uma linguagem muito rara, é provável que ou você não tenha ninguém para contratar aí, ou você vai ter que pagar muito mais caro para ter uma mão de obra adequada e conduzir a continuidade do seu sistema enquanto você cuida do negócio. Neste caso, não preciso nem dizer que, sob o ponto de vista de economicidade, você fez uma escolha não muito adequada. E ainda tem uma questão mais crítica. Às vezes você pensa, tudo bem, na minha cidade não tem o profissional, ou o profissional é muito caro, para realmente dar continuidade a essa área técnica. Mas eu posso contratar um profissional remoto. Aí você tem um problema muito maior, porque gerenciar equipes remotas é muito complicado. Quem já trabalhou com gerenciamento de equipes remotamente sabe do que eu estou falando. A produtividade é inferior e isso assim é difícil discutir. Realmente, você vai ter que não apenas contratar um profissional mais caro, mas você vai ter que contratar um profissional que é experiente na gestão de equipes remotas para realmente conseguir te entregar a produtividade necessária para você continuar com o seu negócio. Então, preste bastante atenção. A sua escolha tem que visar o mercado de trabalho na sua região onde você montou a sua empresa. Uma vez superada essa etapa, existem outras questões muito importantes que precisam ser analisadas. Por exemplo, se você quer desenvolver uma aplicação de uso geral, uma aplicação web, vamos supor, você poderia utilizar JavaScript, Python, Java. Qual que é a melhor opção? Aí a gente tem questões muito específicas para tratar. E eu vou priorizar uma questão que realmente pode ser muito próxima do início do seu empreendimento. Vamos supor, você precisa desenvolver uma aplicação web, mas você também vai precisar de um aplicativo. E aí, nesse caso, um aplicativo que eu estou dizendo para dispositivos móveis. Vamos pensar inicialmente um dispositivo Android apenas. Não vamos pensar no iOS por enquanto, porque a maior fatia de mercado ainda é Android. Mas se você tiver a necessidade de desenvolver para sistema operacional da Apple, aí a gente vai ter que analisar outras questões e eu posso tratar em vídeos futuros. Se você quer desenvolver a aplicação web e o aplicativo, eu recomendo a linguagem Java. Por quê? Você vai aprender uma linguagem só e vai ser capaz de desenvolver tanto o aplicativo de forma nativa quanto a aplicação web. Mas se você fala, não, eu não quero desenvolver um aplicativo de forma nativa. Eu posso usar, por exemplo, o JavaScript para desenvolver a aplicação web ou uma aplicação Enterprise, que seria um pouco mais complexa, mas eu também conseguiria desenvolver o aplicativo móvel de forma não nativa. O que seria a forma não nativa? Seria você desenvolver o aplicativo em uma linguagem e a partir desse desenvolvimento, esse código vai ser traduzido tanto na aplicação que vai rodar no iOS, quanto na aplicação que vai rodar no Android. Eu já te alerto, pense muito bem antes de fazer essa escolha. Eu já vi muitos casos de insucesso e eu vou detalhar um exemplo concreto para que você compreenda bem. É muito comum você escolher a tecnologia que vai te entregar o produto mais rápido, o produto mínimo viável, e a partir daí você já pode capitalizar o seu investimento. Mas muito cedo você pode realmente perceber que não fez uma boa escolha quando você optou por desenvolvimento não nativo. Por exemplo, no desenvolvimento nativo, é garantido o desempenho da aplicação tende a ser maior justamente porque você está utilizando recursos mais próximos do hardware e justamente porque você também está contando com suporte
do desenvolvedor da plataforma. Se você está trabalhando com Android, por exemplo, você desenvolvendo em Kotlin ou em Java, por mais que o Google tenha priorizado o desenvolvimento em Kotlin, se você utilizar Kotlin em Java, ou de forma combinada, ou escolher só o Java ou Kotlin, você também vai conseguir fazer um desenvolvimento nativo. Nesse caso, o desempenho da sua aplicação sendo melhor, com certeza você vai ter menos problema com os usuários que utilizam celulares mais baratos. Esses celulares, eles têm um desempenho menor, memória menor, processamento menor e, às vezes, até as configurações padrão desses aparelhos divergem das mais comuns. Por exemplo, ele pode estar habilitado para liberar memória com mais frequência. Dessa forma, a sua aplicação pode experimentar alguns travamentos por não ter o desempenho compatível com o uso daquele aparelho mais simples. Outra coisa bastante comum é que quando o sistema operacional atualiza a versão, o que acontece? Se você desenvolveu para um ambiente nativo, muitas vezes os componentes continuam funcionando, todas as funcionalidades, os recursos, porque eles foram testados. Mas quando você opta por um desenvolvimento não nativo, é comum, às vezes com uma frequência maior ou não, mas acontece, de alguns recursos pararem de funcionar. E pensa você na seguinte situação, você montou uma empresa, conseguiu 30 mil usuários ou 300 mil, sua empresa está decolando, você desenvolveu um aplicativo móvel, está na Play Store e a partir desse momento que houve a atualização do sistema operacional, por você não estar utilizando o desenvolvimento nativo, um recurso parou de funcionar, ou de forma generalizada, ou para alguns aparelhos específicos. O que acontece? Sua nota que estava, por exemplo, 4.7 de 5 estrelas, cai para 3. E aí, como é que você vai resolver esse problema? Você vai ter que trabalhar por muito tempo, recebendo avaliações positivas, para compensar essa queda da sua nota. E o usuário, muitas vezes, não quer saber se você utilizou desenvolvimento nativo ou se você utilizou desenvolvimento não nativo. Simplesmente a aplicação não funcionou bem, ele não sabe por quê e vai te avaliar mal. Então, por esses motivos, eu continuo recomendando, sempre que possível, desenvolva nativamente. Mas se, em detrimento de todas essas ponderações, você realmente fala, não, eu conheço o desenvolvimento não nativo, eu sei os problemas, mas também sei lidar com esses problemas de forma adequada. Eu quero optar pelo desenvolvimento não nativo. Neste caso, o JavaScript também se mostra uma opção muito viável para você, porque você vai conseguir desenvolver a aplicação web e ainda vai conseguir desenvolver aplicativos móveis para as duas principais plataformas, seja ela do Android ou do iOS. Agora, se você quer trabalhar com ciência de dados, inteligência artificial, além da sua aplicação web, eu te recomendo utilizar a linguagem Python, porque já é sabido hoje que para trabalhar com inteligência artificial, a não ser que você esteja desenvolvendo uma biblioteca que seja consumida por qualquer uma outra linguagem que esteja trabalhando com inteligência artificial, o Python é a melhor opção. O JavaScript também permite você trabalhar com inteligência artificial? Permite. O Java também? Permite. E muitas outras linguagens permitem. Só que aí entra aquela questão de qual é a tecnologia mais adequada. Eu vou te dar um motivo para escolher Python para trabalhar com ciência de dados ou utilizar desenvolvimento nativo. O que é o mais importante quando você vai escolher a linguagem, quando duas ou mais são capazes de te entregar a solução? Eu te apresentei a opção da economicidade, mas tem um outro elemento que é mais geral e realmente não deve ser desconsiderado na hora de fazer sua escolha. A comunidade. Se você opta por uma linguagem que tem uma comunidade bem desenvolvida e uma linguagem bem madura, quando tiver uma vulnerabilidade de segurança,
você tende a ficar exposto por menos tempo, porque a comunidade vai trabalhar na solução do problema, seja ela uma vulnerabilidade de segurança, de forma estrita, ou seja um bug, uma falha do sistema. Eu já vi muitos casos, por exemplo, no desenvolvimento nativo, uma aplicação está funcionando muito bem um recurso, e no desenvolvimento não nativo para dispositivos móveis, o problema não ser resolvido ou simplesmente demorar muito tempo para haver uma solução. E se você optou por fazer um desenvolvimento em um ambiente que realmente não tem todo esse suporte que você precisa, se você ficar esperando uma solução da comunidade que nem é tão desenvolvida quanto a da linguagem mais adequada para a solução que você está querendo apresentar, você vai perder muito dinheiro, seu negócio vai ficar exposto, você vai ficar correndo riscos e, principalmente, você vai perder dinheiro. Então, superada essa demonstração, fica a dica. Sempre que possível, opte pelo desenvolvimento nativo, quando você estiver trabalhando com desenvolvimento para smartphones. Agora, outro elemento muito importante que eu peço muito a sua atenção é o seguinte: quando você escolhe uma linguagem de programação, você pode estar pensando, eu escolhi uma linguagem, é o que eu preciso aprender e isso é que vai determinar o meu esforço, o meu ambiente, tudo que eu vou precisar para entregar minha solução. Eu te digo que não. Existem escolhas casadas que estão muito além da linguagem de programação. Por exemplo, os frameworks que você vai utilizar. Por exemplo, se eu escolho a linguagem de programação Java, provavelmente eu vou trabalhar com Spring Framework. Neste caso, o aprendizado do Spring vai me consumir muito mais esforço do que a própria linguagem de programação Java. Boa parte dos códigos que eu vou ter que produzir estão mais voltados para a utilização do framework Spring do que a própria linguagem de programação Java. Neste caso, entenda essas escolhas casadas para compreender que não é simplesmente escolher uma linguagem de programação. Um exemplo muito clássico disso é que, embora você aprenda Java para desenvolver aplicações web ou para desenvolver aplicações nativas para o Android, o uso dessa linguagem é muito diferente em ambos os ambientes. Ou seja, a arquitetura de desenvolvimento é bem diferente. Se você é bom programador Java para aplicações web, provavelmente você ainda vai ter que fazer um esforço muito grande para entender Java para desenvolvimento de aplicativos móveis nativos. Mas você vai estar com pelo menos 30% a 40% do caminho andado. Agora, compreendido essas escolhas casadas, por exemplo, se você for trabalhar com Python, provavelmente você vai trabalhar com Django Framework. Ele vai te dar mais produtividade para desenvolver aplicações web do que o Spring Framework em Java. Mas aí existem outras nuances, robustez, adoção no mercado, quantidade de componentes disponíveis que você pode utilizar para não ter que reinventar a roda, desenvolvendo soluções que são apenas meio para que você entregue a solução final. Então, a gente pode resumir essa escolha em 3 elementos: economicidade, como já explicado anteriormente, mercado, comunidade, aliás, 3 não, 4, e o framework. Então, uma vez compreendido isso, a gente pode passar para os próximos perfis. Considerando esse primeiro perfil que você vai desenvolver toda a solução para a sua empresa e a partir de algum momento você vai se dedicar ao negócio e passar a bola da tecnologia para alguns funcionários que você vai contratar, o segundo perfil é um pouco semelhante. Você já tem um negócio operante. Você gerencia o seu negócio, mas você quer se aproximar um pouco da área técnica para ter certeza que as decisões tomadas pela sua equipe de desenvolvimento estão realmente alinhadas com o negócio e não com a preferência de um desenvolvedor ou outro por ter facilidade com uma linguagem de programação ou com uma tecnologia específica. Neste caso, eu não te recomendo aprender uma linguagem de programação. Eu te recomendo cursos voltados para análise de sistema e arquitetura de software. Eu não estou te recomendando fazer uma faculdade, mas cursos pequenos, como um bootcamp, participar de palestra, assistir conteúdos e, a partir
seu contato com esses conteúdos, você vai ter uma abordagem holística de cada tecnologia e vai conseguir entender mais ou menos o case de aplicação de cada uma delas. Esse segundo perfil é uma orientação bem simples. Não é linguagem de programação que você deve aprender, e sim análise e arquitetura de sistemas. Vamos agora para um terceiro perfil, que é totalmente diferente dos dois primeiros. Você quer trabalhar para alguém como funcionário CLT presencialmente na cidade onde você mora. Neste caso, eu vou te fazer uma recomendação. Pesquise o salário do profissional da linguagem que você deseja aprender. Verifique também se o mercado de trabalho está aberto para essa linguagem de programação. Talvez você vai aprender uma linguagem muito difícil e na sua cidade não tem mercado para ela. Verifique também se as empresas que estão na sua cidade, elas têm a demanda por profissional iniciante nessa linguagem e não só para profissionais do nível sênior, que são aqueles que já estão no fim de carreira. Porque às vezes até tem essa oportunidade, mas eles só estão procurando profissionais de nível avançado. E se você está começando, você não vai ter oportunidade onde você está. Então, essa pesquisa prévia é bastante útil para você. Agora, vamos para um quarto perfil. Você está aberto a fazer o desenvolvimento remoto também. Você pode pegar uma vaga CLT no local onde você está, mas você está aberto a vagas do Brasil inteiro. Neste caso, você pode se dar ao luxo de escolher uma linguagem mais de nicho. Por exemplo, linguagem C. Você quer trabalhar com computação embarcada. Por mais que às vezes na sua cidade possa não ter oportunidades ou não ter as oportunidades boas como você quer alcançar, no Brasil, por ser um país grande, mais de 200 milhões de pessoas, é bem provável que você tenha essa oportunidade. Então, você tem uma margem de escolha maior. Agora, no quinto perfil, se você tem um inglês desenvolvido, um espanhol, e você está aberto à oportunidade de trabalho do mundo inteiro, então você pode se dar o luxo de escolher praticamente qualquer linguagem. Mesmo as linguagens que muita gente diz que estão morrendo, nesse caso, você ainda assim vai ter oportunidades. É lógico que se você optar por uma linguagem global, que está entre as mais utilizadas no mundo, você vai ter muitas oportunidades. Mas aí é uma questão mais pessoal. Uma vez alinhado ao seu interesse em aprender uma linguagem específica, você não tem um impeditivo de escolher uma linguagem mais rara, considerando que você quer atuar justamente nesse segmento. Bom, uma vez apresentadas todas essas opções, agora é contigo. Gostou desse vídeo? Quer que eu detalhe mais, que eu foque em algum ponto específico dessa apresentação? Deixe seus comentários aqui embaixo, dê seu like, compartilhe com seus amigos. Eu prometo trazer semanalmente conteúdos muito interessantes no âmbito do desenvolvimento de software de segurança da informação. Meu nome é Fernando Alves, sou concursado como perito criminal em Goiás, trabalho há 21 anos como desenvolvedor, aproximadamente 20 anos dessa carreira é com desenvolvimento Java, e o meu core é dividido em 3 ambientes de desenvolvimento específicos: Java, Python e Android nativo. Eu vou trazer realmente conteúdos muito interessantes, tanto no âmbito da segurança da informação, tanto no âmbito do desenvolvimento de software e de atualidades que casam esses 2 temas. Então, se você gostou, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.